Discos voadores para uma canção. Não importa quantos Vimanas venham à tona na literatura hindu, Brahmani, sânscrito e literatura Pali, o segredo do poder que os movia silenciosamente ou musicalmente, ou com um poderoso rugido, ainda nos é negado. Onde podemos procurar uma força que leve uma grande construção aérea a distâncias imensas e a grandes alturas, sem o uso de combustível? Quem já ouviu falar em obter algo em troca de nada, de energia sem perda ou gasto? Até poucos meses atrás, essa ideia era contrária a todas as leis conhecidas de energia e sua conservação, e qualquer físico teria dito a você, de forma educada e firme, que isso era impossível. Assim como um eminente professor disse certa vez a Edison, quando ele assistiu a uma demonstração real da primeira máquina falante. O ilustre professor ficou profundamente ofendido e insistiu que Edison estava empregando algum tipo de engano de ventríloco. Pois todos sabiam que o som não podia ser conservado, muito menos em pequenos cilindros de cera. Ficou provado que o professor estava errado, e seus herdeiros espirituais estão passando pela mesma experiência salutar desde que entraram nos domínios mais elevados da física nuclear, onde certos trabalhos, especialmente os relacionados à bomba de hidrogênio, implicam a criação real de matéria a partir de energia. As leis relativas à conservação da energia estão passando por uma modificação substancial. Mas provavelmente só em 1986 é que seu significado completo será compreendido. Mas, curiosamente, essa força misteriosa fez um breve reaparecimento em Nova York, entre todos os lugares, durante a década de 1890. Ignorado em toda a agitação com a qual o progresso está progredindo, um inventor solitário chamado John Worrell Keely, da Filadélfia, Pensilvânia, redescobriu esse poder perdido e deu-lhe o nome de força dinasférica. Os experimentos de Keely despertaram um interesse considerável na época, e os ricos irmãos Barnato enviaram seu representante, Ricardo Siever, para o outro lado do Atlântico para investigar seu trabalho. Isso foi muito antes de alguém ter produzido um aparelho de televisão, descoberto os raios cósmicos ou pensado sobre as condições existentes acima do então atual, quarto estado da matéria. Keely afirmou que, ao investigar as forças magnéticas que fluíam entre os dois polos da Terra, ele havia descoberto que corpúsculos de matéria poderiam ser divididos por vibração, e que ele poderia aplicar esse princípio para acionar um motor. Para sua demonstração a Siever, Keely ficou em uma extremidade de seu laboratório em Nova York, o motor foi montado na outra. Em seguida, ele tocou uma determinada nota em um violino, quando o motor de 25 HP começou a girar, ganhando velocidade até praticamente pular seus suportes. Ele funcionou nessa alta velocidade durante o tempo em que o inventor não fez mais nada. Por fim, para pará-lo, ele pegou novamente o violino e tocou uma discórdia, e então a força pareceu ser retirada e o motor parou. O visitante surpreso foi então convidado a tentar ligar a máquina ele mesmo usando o mesmo violino. No início, ele não teve sucesso, mas quando Keely o tocou, ele conseguiu dar partida e parar o motor. Por que isso aconteceria? Nos documentos sobreviventes de Keely, lemos o seguinte sobre um motor posterior. Certa vez, os acionistas da Keely Motor Company colocaram um homem em sua oficina com o propósito expresso de descobrir seu segredo. Após 6 meses de observação atenta, um dia ele disse a J. W. Keely, agora eu sei como se faz. Eles estavam montando a máquina juntos e Keely estava manipulando a torneira de parada que ligava e desligava a força. Tente então, foi a resposta. O homem girou a torneira e nada aconteceu. Deixe-me ver você fazer isso de novo, disse o homem a Keely. Ele concordou, e a máquina funcionou imediatamente. O outro tentou novamente, mas sem sucesso. Então Keely colocou a mão em seu ombro e disse-lhe para tentar mais uma vez. Ele o fez e o resultado foi a produção instantânea de corrente. Vemos então que, para produzir a vibração necessária, era preciso a vibração pessoal de Keely. O único problema que ele nunca conseguiu resolver foi o de produzir uma máquina que funcionasse sem a vibração pessoal ou a força de vontade do operador.
Comentando sobre isso, o autor de A Doutrina Secreta diz: é justamente porque a descoberta de que lhe levaria ao conhecimento de um dos segredos mais ocultos, um segredo que nunca pode cair nas mãos das massas, que o fracasso em levar sua descoberta às suas conclusões lógicas parece certo para os ocultistas. Os resultados obtidos do quinto e sexto planos da força etérica ou astral nunca poderão servir para fins de comércio e tráfego. A doutrina secreta continua confirmando o que eu já havia adivinhado, uma suposição fácil. Se for perguntado por que o Sr. Keely não foi autorizado a ultrapassar um determinado limite, a resposta é fácil: foi porque o que ele descobriu foi a terrível força sideral conhecida e denominada pelos Atlantes Mesh-Mach e pelos Rishis arianos em seu Astravidya por um nome que não nos interessa. Dar é o vril da raça vindoura de Bovar-Lytton e das raças vindouras de nossa humanidade. O nome vril pode ser uma ficção, a força em si é um fato, pois é mencionada em todos os livros secretos. É essa força vibratória que, quando apontada para um exército a partir de um Agnirata, carro de fogo, fixado em uma embarcação voadora, de acordo com as instruções encontradas no Astravidya, reduziria a cinzas 100.000 homens e elementos tão facilmente quanto reduziria um rato morto. Isso é alegorizado no Vishnu Purana, no Ramayana e em outras obras, nas fábulas sobre o sábio Kapila, cujo olhar transformou em cinzas uma montanha de 60.000 filhos do rei Sagara, e que é explicado nas obras esotéricas, e referido como Kapilaksha, o olho de Kapila. E é essa força satânica que, uma vez nas mãos de algum Átila moderno, em poucos dias reduziria a Europa ao seu estado caótico primitivo, sem que nenhum homem ficasse vivo para contar a história. É essa força que se tornará propriedade comum de todos os homens. A resposta a essa pergunta, feita há cerca de 80 anos, parece ser, sim. Mas antes de sermos reduzidos a cinzas, vamos dar uma olhada no próximo experimento de Keely. Ele fez um modelo de dirigível de metal que pesava cerca de 81 b, e o prendeu a um fio fino de platina. A outra extremidade do fio foi conectada ao seu transformador simpático, e novamente aplicou o misterioso princípio sônico. Com isso, ele conseguiu fazer o dirigível subir no ar, pairar, descer e se movimentar à vontade. Agora compare com 12 de agosto de 1950. O cenário é o pequeno vilarejo montanhoso de Campelo, próximo ao Paço de São Gotardo, na Suíça. Muitas pessoas, inclusive um professor de física, relataram a passagem de 80 a 100 discos voadores. Quando eles passaram, fizeram um barulho como o de um órgão, disse o professor. Outros o descreveram como o som de um tremendo acorde de música, uma sinfonia celestial. Um som melodioso enquanto percorria seu caminho aéreo. E, em 22 de maio de 1947, grupos de discos voadores atravessaram a Dinamarca na altura das árvores. Emitindo um zumbido profundo e melodioso, como abelhas enormes ou, como aspiradores de pó, disse um dinamarquês de mentalidade mecânica. Um Vimana pode ser movido por melodias e ritmos, Samar. Somente pela música, alguns eram impulsionados, livro de Oarispe. As pessoas não subiam e desciam escadas antigamente, dizem as lendas dos Caribes. Elas batiam em um prato e faziam uma canção, e a canção dizia aonde elas queriam ir, e assim elas iam. De acordo com o folclore de Galway, Irlanda, no lado oposto do Atlântico. Antigamente, todo mundo dançava no ar como folhas ao vento de outono. As pessoas cantavam em um prato. E da ilha de São Vicente, nas Índias Ocidentais, vem esta lenda: as pessoas sábias de antigamente podiam voar com muita facilidade. Eles não tinham asas. Eles batiam palmas em pratos de ouro, faziam música neles e voavam. Entre os presentes que Montezuma, o último imperador azteca, deu a Cortés, que o recompensou nobremente com tortura e morte, estavam 2 grandes discos de ouro planos do tamanho de discos de gramofone. Esses discos eram considerados emblemas da realeza e foram destinados ao rei Carlos V da Espanha e sua rainha. O disco do rei tinha cerca de 1/4 de polegada de espessura, o da rainha era muito mais fino.
Montezuma sabia para que serviam os discos, mas parece que Cortés os considerava muito desajeitados e pesados para usar, e é duvidoso que eles tenham chegado à Espanha, pois não constam em nenhum dos inventários dos navios do Tesouro. Esses discos eram cortados em um tamanho e espessura exatamente correspondentes ao tamanho da pessoa a quem se destinavam. Eles tinham de ter o tamanho correto para se adequar aos comprimentos de onda de suas vibrações pessoais. Assim, somente o proprietário poderia usá-los. A máquina de Keeler só funcionava quando ele estava presente e conscientemente direcionava suas vibrações para elas. Evidentemente, o rei espanhol nunca recebeu ou nunca experimentou seus discos voadores. Se ele tivesse feito isso, certamente haveria uma ata nos registros mais sagrados da Inquisição lamentando o fato de que, Sua Majestade, ao tocar um vil símbolo pagão, foi dominado por Satanás e lançado ao ar. Onde está a conexão com os discos voadores? Ainda não sei. Vejo apenas muitos fragmentos divididos pelo tempo e pelo espaço, mas estranhamente parecidos. É como se um quebra-cabeça tivesse sido espalhado em um campo. Não há conexão imediata e, no entanto, há uma unidade em todas as peças. Os discos astecas foram cuidadosamente medidos para se ajustarem ao seu usuário. O grande segredo da levitação científica poderia ter sido preservado até o século XVI como prerrogativa real dos Incas. Ele ainda está preservado? Em algum lugar, secretamente, transmitido de geração em geração sob votos temerosos para que não caísse nas mãos do destruidor branco. O carro celestial emitiu um zumbido melodioso. Construído por um povo mais civilizado do que os astecas, ele pode ter utilizado uma extensão do mesmo princípio. Talvez em seus 2 andares e muitas câmaras, ele contivesse várias baterias de discos ou uma única e enorme placa ressonante que, quando harmonizada com as vibrações do piloto, elevaria não apenas um único homem, mas toda a grande máquina. E quanto aos metais claros e escuros que caíram na ilha Maorvi? Dê outra olhada no motor de Keeler. Ele tocou uma nota e o motor funcionou até ser interrompido por uma discórdia. Ele tocou outra nota e um modelo de dirigível se ergueu do chão. Independentemente de o som ter sido usado para dar ao Effing Force de Elliot seu primeiro impulso ou de ter sido uma radiação mental do piloto, a ideia é a mesma, uma vibração. As ondas sônicas e mentais são ambas vibrações. Assim como as ondas sem som que entram em um rádio produzem um som físico em um plano e uma oitava inferiores. A ciência dos harmônicos e sua aplicação como fonte de energia eram bem compreendidas até que o desastre tomou conta da civilização e a grande mãe pátria afundou em um abismo de destruição, espalhando seus filhos sobreviventes para o Brasil, Yucatán e Peru, de um lado, e para o Egito, Índia e Caldeia, de outro. O Drona Parva apresenta uma bela, embora velada, descrição de como o som sintonizado com a vontade dos operadores forneceu a força motriz do Vimana de Kilkra, um dos maiores já construídos. Construiremos um Vimana de grande potência. A mente tornou-se o solo que sustentava esse Vimana. O discurso tornou-se a trilha sobre a qual ele deveria prosseguir. Todos os discursos e ciências foram reunidos nele, todos os hinos e o som védico Veshet também. E a sílaba colocada antes do carro o tornava extremamente belo. Quando ele partiu, seu rugido encheu todos os pontos da bússola. Isso precisa ser um pouco analisado. O poder mental, harmonizado com certas forças magnéticas, proporcionou a elevação. Harmônicos graduados guiaram-no no caminho desejado. Todas as ciências antigas, conhecidas na época, foram empregadas para produzir essa obra-prima da navegação celestial. A palavra de poder, védica Vashet, é usada para indicar e enfatizar o uso de harmônicos. A palavra de poder, Induon, a quinta sílaba do nome inefável, também é apresentada para mostrar como todo o projeto estava perfeitamente sintonizado com as forças cósmicas naturais que o tornaram extremamente belo. Tenho outros registros em meus arquivos de discos voadores que produziam uma estranha nota musical, descrita pelos observadores como diferente de qualquer som que já tivessem ouvido. Por exemplo,
Às 5h50 da tarde do dia 27 de setembro de 1952, George H. Williamson, DSC, de Prescott, Arizona, ouviu e viu um disco colossal passar sobre sua casa com um ruído que ele descreveu como diferente e mais poderoso do que o de um jato musical, semelhante a um enorme enxame de abelhas. As forças colossais latentes em vibrações adequadamente reguladas são suspeitadas há muito tempo pela ciência moderna, e acredito que estou certo ao dizer que recentemente foram feitas descobertas surpreendentes nesse sentido, que em breve poderão revolucionar completamente nosso mundo, para o bem ou para o mal. Mas o que aconteceu com Keely? Sua invenção estava adiantada para a época. Ele morreu, pobre e de coração partido, desiludido, destruiu seus modelos e a maioria de seus documentos. Apenas alguns panfletos publicados por seu patrono, a Sra. Bloomfield Moore, permanecem para provar que ele ou a força dinástica fizeram uma breve reaparição neste planeta. Enquanto isso, lutamos bravamente com problemas quase intransponíveis para construir um foguete grande o suficiente para conter combustível com uma velocidade de escape suficiente para elevar uma máquina para fora da gravidade da Terra. Seriam necessárias toneladas e mais toneladas de combustível caro, que explodiria a 7 milhas por segundo, e milhões de libras teriam de ser gastas em pesquisas e equipamentos complicados. Tudo isso para que algum outro planeta infeliz possa desfrutar das bênçãos dos modos e da política terrestres, possa se tornar um pomo de discórdia, uma espécie de Coreia cósmica a ser disputada pelas duas metades opostas do nosso formigueiro. Que engraçado se, o tempo todo, a resposta pudesse ter sido comprada literalmente, por uma canção.